Boa tarde, paz do Senhor a todas. Oi. Já posso colocar para compartilhar, Liliane? Pode sim. Você quer começar, quer esperar uns 5 minutos? Como que você quer fazer? Sim, podemos esperar. Tá bom. Ferro, proteínas e vitaminas do complexo.
Paz, alguém pode falar algo para eu ver se eu estou ouvindo, por favor? Oi, tá, seja bem-vinda, graças a Deus. Paz, Senhor, tá funcionando o áudio. Paz do Senhor, meninas. Eu Paz do aqui. Senhor, José. Paz do Olá, Senhor, Paz. menina. A doutora Paz do Senhor a Renata, todos. linda. A paz do Senhor também estava achando que não estava funcionando, Thay. A Renata é muito linda, essa doutora, muito querida. Eu pergunto, Lu, porque meu áudio às vezes para desse celular, então melhor eu perguntar, né? A paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu pedi para ela esperar um pouquinho, para a gente esperar mais pessoas entrarem, pelo menos. Já deu 5:05. A gente pode começar já. Sejam todas muito bem-vindas. Quero agradecer a Renata aí por dispor desse tempo para nos ensinar, para nos ajudar. Tenho certeza que isso vai ser ótimo para nós. E eu gostaria, por favor, que a Zezé orasse para nós iniciarmos e pela vida da Renata, por favor, Zezé. Só um minuto. Senhor Deus e meu Pai, mais uma tarde, Pai. Que o Senhor está nos abençoando, Pai, com a palavra, com o ensinamento da Renata, Pai. Ela se dispôs, Senhor, a nos ensinar, a termos cuidado, Senhor, com as nossas peles. Então, Pai, que o Senhor dirija e tenha cuidado conosco, Pai. Abençoa a Renata, tudo que ela for falar, explicar, e que nós vamos e nós entendermos o que ela está nos ensinando, explicando. Pai, cuida dessa tarde, nos abençoa, nos proteja, abençoa quem está chegando para abrir, para ver, abençoa aquelas que não puderam participar, que já começaram a trabalhar, Senhor. Abençoa essa tarde, Pai. Vai ser uma tarde agradável, aprendendo com a Renata. Amém. Amém. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou passar tudo, e aí todas as dúvidas a gente abre no final, tá bom? Porque aí, às vezes, alguma coisa que surgiu de dúvida no começo eu tiro no meio, e aí pode ir anotando, se quiser até anotar no chat também, escrever a pergunta para não esquecer, não tem problema nenhum, tá? Só para a gente conseguir ficar sem buraco. Então, vamos lá. Vou tentar não falar nada muito difícil, tá bom? Eu pensei, porque essa aula eu costumo dar até para os alunos na faculdade, uma parte dela. Então, eu peguei, montei, tentei tirar as palavras difíceis, mas qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Então, vamos lá. Cuidados com a pele. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui, todo mundo sabe que a pele é o maior órgão do nosso corpo. E é o órgão que está em contato com o mundo, certo? Então, ela é a primeira grande barreira de proteção de qualquer coisa que a gente tenha de contato com o mundo exterior. E aí, aqui do lado, é um corte do microscópio que vai mostrar perfeitamente duas camadas, vocês conseguem ver meu mouse, duas camadas da pele. Então, a gente tem essa camada roxa escura, que tem várias bolinhas bem juntinhas, que é chamada de epiderme. E abaixo dela, a gente consegue ver uma onda aqui que vem essa camada rosinha clara, certo? Que é a derme. Qual é a diferença da epiderme e da derme? A epiderme é formada de células e a derme, ela vai ser formada de colágeno. Então, esses risquinhos cor-de-rosa que você está vendo tipo uma onda, isso é o colágeno da nossa pele. Tá faltando aí uma outra camada, que a gente chama de hipoderme, que é onde tem a gordura, mas a gente não gosta de falar disso, então eu nem botei na foto, certo? Então aí a gente consegue ver epiderme e derme. Essa aí é um pedaço de pele bom, tá? Então hoje a gente vai falar sobre o geral da pele, uma pele que não tem necessidades especiais, ou seja, uma pele sem nenhum tipo de doença, tipo dermatite atópica, rosácea, acne, alergias no geral, porque essas especificidades, aí precisa tratar cada caso um caso. Então, a gente não pode generalizar nunca quando a gente fala de alguma doença. Mas numa pele normal, que não tem nada, a gente vai falar hoje, aí eu vou dar várias dicas e preparem os prints para dar print nas imagens, certo?
Se a gente olhar bem, isso parece um muro de tijolos, certo? Então, a pele ela tem que estar assim, um muro perfeito, bem sedimentado, todas as bolinhas grudadas uma na outra. A partir do momento que eu lesiono, ou que na minha genética a minha pele não é tão boa e esse muro é meio esburacado, qualquer coisa do meio exterior vai entrar e vai agredir o meu corpo, certo? Então, a gente precisa sempre tratar bem para que essas bolinhas estejam exatamente assim como na foto, grudadinhas uma na outra, tá? E agora a gente precisa conhecer o nosso agressor silencioso de todos os dias, né? A maioria das pessoas acha que protetor solar é um item de praia. E esquece que o dia só é dia porque a gente está com radiação solar na nossa cabeça, certo? Então, o que a gente tem que saber? Muita gente acha que sol é igual a ultravioleta, né? É o que a gente imagina. Sol é ultravioleta, ultravioleta é sol. Se eu for sair no sol, eu tenho que me proteger contra o ultravioleta. Mas o sol, dentre todas as ondas que existem, o sol ele emite 3 ondas. 50% da radiação solar é infravermelho. 40% é a luz visível. E somente 10% da radiação do sol é a ultravioleta, que a gente tem ultravioleta A, B e C. Então, vamos entender o que cada uma delas faz, né? Porque a gente só usa o protetor solar anti-UVA, anti-UVB, mas e as outras radiações que a gente está exposto? O infravermelho, que é metade aqui da luz do sol, ele é responsável pela nossa sensação de calor. Então, toda vez que você sente calor, quando você vai para a luz do sol, aquele amarelão, você sai da copa da árvore, o calor, quem está fazendo isso é o infravermelho. Mulheres que trabalham cozinhando, o fogo emite infravermelho. E é essa sensação de calor que a gente vai ter. A luz visível é a luz branca. Então, é a luz da nossa casa, que o computador ou o celular está emitindo no seu rosto. É essa luz que está sendo totalmente bombardeada dentro de casa. 40% do sol também é essa luz visível. A luz visível, ela é prejudicial à pele? Sim. Existem trabalhos que acham que ela pode sim desenvolver câncer de pele, mas o principal, manchas. Então, algumas pacientes têm um negócio que chama melasma, que é um tipo de mancha que fica principalmente na região malar, na região da fronte, às vezes na região do bigode, uma mancha castanha, marrom. Esta mancha piora com luz visível, com a luz de casa. Então, você precisa passar alguma coisa que vai te proteger da luz do celular, da televisão, do computador e a luz branca que você trabalha, né? Então, tem muitas mulheres que trabalham o dia inteiro na frente do computador. É essa luz visível direto irradiando o rosto e piorando a pigmentação. E agora vamos falar desses 10% que são o ultravioleta A, B e C. Às vezes a gente acha que esse ultravioleta A, B e C é só porque tem 1, 2, 3, então A, B e C. Mas não é. O A significa uma coisa, o B significa uma coisa e o C também significa. Então, dentro do ultravioleta, ok? Então, a gente vai pensar aqui só em ultravioleta agora. 95% do ultravioleta do Sol, lembra que o Sol só emite 10% de ultravioleta. 95% desse ultravioleta é o UVA. A é uma palavra em inglês que significa aging, que é envelhecimento. Ou seja, 95% do ultravioleta do Sol faz nada mais, nada menos do que envelhecer. E como ele faz isso? Como que o ultravioleta consegue fazer isso? Ele vai profundo, lembra daquela foto do microscópio que eu mostrei? Tinha a camadinha roxa em cima e a camadinha rosa embaixo, cheia de colágeno. O UVA, ele é profundo. Ele vai profundo, ele destrói as suas fibras colágenas. Ele estimula a pigmentação, deixa a pele com mancha. Então, é isso que o UVA faz, por isso que é UVA de aging, que é envelhecimento. O UVB, o B é de burning, é a fração do ultravioleta que é capaz de queimar a pele. Portanto, ela não aprofunda. Ela fica lá naquelas minhas células roxinhas que estão juntinhas.
E quando ela bate nas células, onde ela pode bater? No núcleo dessas células, fazer mutação nessas células, que é o câncer de pele, certo? Então, o UVA faz o fotoenvelhecimento, que a gente chama. Foto é porque se refere à luz, então é o envelhecimento causado pela luz. E o UVB, que é de burning, é a queimadura solar. Então, entra aí quando a gente vai no Hopi Hari, não passa protetor, fica aquele dia inteiro, a cara fica assada, né? Quem nunca? Quando a gente faz isso, é o UVB que está causando, e ele é o maior vilão responsável pelo desenvolvimento de câncer de pele, tá? Então, olha lá que bonitinho o meu esqueminha. Esse esqueminha aqui simboliza aquela foto do microscópio que eu mostrei. Então, a gente tem aquelas ondinhas que vão dividir a epiderme, que lá na minha foto era aquelas bolinhas roxas bem unidas, da derme, que é aqui onde tem colágeno. O VC, ele é totalmente bloqueado, olha lá, pela camada de ozônio. Por isso que temos que proteger essa fração do ultravioleta que vai causar muito mais câncer, se de câncer. Então, vai causar muito mais câncer se chegar na Terra. Então, algumas regiões da Terra que não tem buracos na camada de ozônio são regiões que você tem que se proteger muito mais, porque ele é bem mais cancerígeno. Tá? O UVB, ele é superficial, então ele age aqui nas minhas células. Então, se a gente lembrar lá do meu esqueminha, nas bolinhas roxas. E o UVA, ele é o vilão mais comum, né? Porque não é todo mundo que tem câncer de pele, mas todo mundo envelhece pelo sol. Então, o UVA, ele desce profundo e destrói as nossas fibras colágenas, tá? Então, colágeno, gente, não adianta tomar. Não vai para a pele, tá? Então, não existe tomar colágeno para ir para a pele. Você pode fazer uma biópsia de pele antes de tomar colágeno e depois vai ter o mesmo colágeno lá. Por quê? Porque nossa articulação precisa muito mais. Nosso corpo, ele prioriza coisas que são mais fundamentais para funções, não para beleza, infelizmente. E aí, uma grande sacada. Todo mundo aqui já foi na praia, no sítio, e era um dia fechado, meio nublado. Falou, nem tá tão calor, não vou passar protetor hoje, porque não tá sol. E aí, pode ou não pode? Olha o esqueminha. O UVC, que eu falei, é totalmente bloqueado pela camada de ozônio. O UVB, burning, que é o que queima e causa câncer de pele, ele ultrapassa, olha lá, nuvens. O UVA ultrapassa, olha lá, nuvens e chega na Terra. Quando a gente tem nuvem, a nuvem só bloqueia o infravermelho, que é aquele responsável pelo calor. Então, a gente não sente o mesmo calor quando está um céu aberto. Mas o ultravioleta, silenciosamente, continua passando, mesmo que a gente não sinta aquele calor que é do dia de céu aberto. Então, você precisa passar protetor qualquer momento do dia, até dentro de casa. E se tiver nublado e você tiver de biquíni, mais ainda, porque você está exposta, certo? Então, essa é uma grande, aquela coisa do, nossa, o mormaço te queimou. Não, foi o ultravioleta mesmo que te queimou, porque ele continuou passando pela nuvem enquanto você não estava sentindo tanto calor, tá? Aí, olha lá, essa foto é maravilhosa. Ela é uma foto muito comum entre dermato, que saiu num jornal médico muito famoso, que é o New England. Esse homem, ele trabalhou durante 30 anos, praticamente, como motorista de um caminhão. Ele tem aqui quase 70 anos, e o lado do rosto que ficava virado para a janela do caminhão, que sofria mais ação do ultravioleta, mostra perfeitamente o fotodano. Então, aqui eles conseguiram comprovar o quê? A ação do ultravioleta do tipo A para envelhecer. Mas como sabe que é o UVA? Presta atenção. Quando você está dentro do carro dirigindo de vidros fechados, ar-condicionado ligado, um carro sem insufilme, o sol pode vir, você pode ver o sol até na sua perna, no seu braço. Você nunca vai sair queimado. Pode reparar. Você não vai sair dessa viagem, chegar lá e tá vermelho. Porque o UVB, ele é bloqueado pelo vidro. Qualquer vidro. O UVA não. O UVA continua passando, apesar do vidro. Como eu bloqueio o UVA? Insufilme.
O insufilme bloqueia o UVA. Então, no caso do caminhão dele, mesmo de vidro fechado, o UVA passava, certo? Então, ele estava assim. Se ele fosse um homem que tivesse vivido trabalhando sob o sol, fazendo coisas externas, provavelmente ele seria assim. Se ele tivesse essa radiação completamente no rosto todo. E se ele nunca tivesse dirigido, se ele trabalhasse num lugar fechado, só com luz visível, pouco ultravioleta? A pele dele seria o contrário, certo? Seria diferente, menos manchas e menos o que a gente chama de elastose, que é quando destrói o colágeno e aí a pele já fica com aquele aspecto ultra enrugado, tá? Essa aqui são duas irmãs gêmeas com 71 anos, em que esta da direita aqui, ela foi mais exposta à radiação ultravioleta do que a irmã. Então, elas moravam em lugares diferentes, trabalhavam com coisas diferentes, e aí mostra como a pele, mesmo com a mesma genética, mesmas células, o ambiente determina como você vai ser, certo? Então, a gente sabe também que tabagismo, fumar, destrói o colágeno. Se tem uma coisa que eu digo para quem fuma no consultório, pelo amor de Deus, você vai ficar muito velha. Porque destrói colágeno. A nicotina acaba, principalmente com a região ao redor da boca, mas da pele inteira. Faz pigmentação e tudo mais. Então, o ambiente determina muito. Então, a gente pode conseguir controlar algumas coisas. Certo? Então, o que a gente tem que ter para cuidados com a pele? Eu vou fazer uma lista e a gente vai falar de um por um. Primeira coisa, atenção. Temos que ter atenção com a pele. Vou falar de limpeza, hidratação, proteção solar. Para mim, esses são os 4 pilares aí de cuidados com a pele. Atenção, limpeza, hidratação e proteção solar. E aí eu vou falar de uns extras, então eu vou botar uma lista de umas coisas e vou fazer alguns comentários que eu acho pertinentes sobre procedimentos, medicamentos e coisas assim, tá? Então vamos lá. Sobre a atenção. Primeira coisa de cuidado, gente. Antes da beleza é a saúde, certo? Então, existe câncer de pele. Então, a primeira coisa que você tem que ter com o seu corpo é a atenção. Presta atenção. Quando você for tomar banho, não passa o sabonete de qualquer jeito. Se olha. Vê o que você está limpando. Olha a sua pele. Existem 3 tipos de câncer de pele muito comuns. O primeiro, mais comum de todos. O câncer de pele é o câncer mais comum no ser humano, tá? Então, é o mais habitual de se ter. Aí nas mulheres, depois, o câncer mais comum é o de mama e nos homens é o de próstata. Mas em qualquer ser humano é o câncer de pele. A gente pode ter um carcinoma que é chamado de basocelular, um carcinoma espinocelular e o melanoma. Qual a diferença disso? O melanoma é aquele que a gente sabe que é da pinta. Então, ele vai dar na célula que produz o pigmento. Só que esses outros 2, eles vão dar lá naquela camadinha roxa que eu mostrei no começo, naquelas células ali. Então, o aspecto é diferente, porque não vai ter um aspecto de pinta. Olha esse carcinoma espinocelular. Certo? Esse aqui até tem um aspecto de pinta, mas esse aqui pode ter aspecto até de cicatriz. Então, como eu vou suspeitar de uma coisa para eu falar, preciso ir ao médico? Primeira coisa, ferida que não cicatriza. Se você tiver uma feridinha no seu corpo e essa ferida não cicatriza de jeito nenhum, você precisa ir ao médico, certo? Toda ferida tem que cicatrizar. Depois, a regra do ABCDE, que muita gente conhece. Então, você tem uma pinta. ABCDE só serve para pinta, tá? Você vai ter uma pinta. Você vai ver a primeira coisa, se ela é assimétrica. Como eu sei isso? Vocês estão vendo essa primeira lesãozinha aqui que está na letra A. Se eu passar um traço aqui, ó, um risco aqui assim, e olhar em cima e embaixo desse risco, até que vai estar igual. Depois desse risco, eu tenho que passar um outro perpendicular, fazer uma cruz. Quando eu passo aqui e olho um lado e outro, eu vou falar, ih, tá diferente um lado do outro. Isso é assimetria, tá? Assimetria ganhou um ponto. Aí eu vou olhar as bordas. A pinta tem que ser assim, ó, redondinha. A partir do momento que eu vejo que ela tem um bracinho para um lado, um bracinho para o outro, ela é borda irregular. 2 pontos. Sempre que eu fizer 2 pontos desses 5 do A, B, C, D, E, 2 pontos caracteriza que o médico precisa examinar.
tá? Eu vou só pegar meu dermatoscópio para mostrar para vocês, cadê? Então, se você tiver 2 desses, significa que você tem um câncer de pele? Não, significa que o médico tem que olhar, tá bom? E aí ele vai olhar, o dermatologista, com um aparelho semelhante a esse aqui. Pode ser esse, tem um outro que é pequenininho. O nome disso é dermatoscópio. É um microscópio de mão, certo? E quando a gente põe na pinta e olha pela lente, aí sim o médico vai conseguir dizer para você: tem caráter de malignidade, vamos fazer uma biópsia. Ou pode ficar tranquila, ela é assimétrica, ela tem uma borda irregular, mas ela é linda, não tem nada. É com isso aqui que dá para dizer, tá bom? Então, por isso que você vai suspeitar sem ficar doida, não quer dizer que você tem um câncer de pele. E o médico ele vai conseguir olhar aquela pintinha específica, porque às vezes a gente tem 60 pintas, então é legal quando o paciente já vem e fala, esta me incomoda. Depois, cor. Pinta tem que ter quantas cores? Uma. Se eu tiver mais de uma cor, olha lá, marrom escuro e marrom claro, esquisita. Ganha um ponto também. Tem o vermelho, ganha mais um ponto. Preto, certo? Qualquer cor diferente, preto, branco, vermelho, marrom claro, marrom escuro, ela tem que ser sempre uma cor só. E o diâmetro dela, pintas boas geralmente tem menos de 6 milímetros, tá? Ah, eu nasci com aquela pinta da Angélica. Eu sou uma dessas pessoas, eu nasci com a pinta da Angélica. Ela tem muito mais de 6 milímetros. Ela é completamente assimétrica. Ela tem uma borda completamente irregular. Ela tem mais de uma cor. Ela é uma pinta muito esquisita. Quem já viu já sabe. Mas ela não é maligna. Por quê? Porque ela é chamada de nevo congênito. Eu nasci com aquilo, tá? Então, não surtem. Isso aqui é uma dica para que você veja e mostre para o médico. O médico vai examinar com dermatoscópio e vai te passar tranquilidade ou vai falar, vamos tirar porque tá esquisito. E a evolução. Ah, ela era uma pinta bonitinha, Renata, mas agora ela tá esquisita. Ela mudou. Ela aumentou, ela mudou de cor, ela mudou a borda, alguma coisa, não sei, encanei com ela. Também. Então, A é de assimetria, B é de borda, C é de cor, D é do diâmetro e E é da evolução. Ela não era assim e agora ela é. 2 critérios desse, mostra para o médico, tá bom? E repito, mostra para o médico e não quer dizer nada ainda. O médico precisa do dermatoscópio. Se ele olhar no olho e falar, não, tá tudo bem, você desconfia dele, porque ele precisa desse troço aqui, tá? Depois, limpeza. Então, tenho atenção, não tenho nenhuma pinta esquisita, tá tudo bem. Por que eu preciso limpar o rosto? Limpar o corpo todo, né, gente? Não tomar banho, mas limpar o rosto de uma forma mais detalhada. Porque todos os dias, primeiro, mulher, maquiagem, depois poluição, o próprio sebo, o próprio suor que a gente produz, tudo isso na pele o tempo todo pode acabar irritando a pele e deixa a pele não saudável, ok? E tudo bem. Estavam me ligando aqui, qualquer coisa eu chamo o Hiro para atender de novo. Então vamos lá. Com o que eu posso limpar a pele? Momentos dos prints. Eu deixei 2 sabonetes aqui no lado, que eles são principalmente para quem tem pele mais sensível, que é o Suavier da Darrow, super acessível, não é carão, tá? E esse da Eucerin, que ele é um pouco mais carinho, que é o gel de limpeza. Então os dois, eles são para pele que é mais sensível, tá? Então, minha pele fica irritada, fica vermelha, esses dois valem bastante a pena, tá? Olha que legal, ele põe aqui, ó, pH 5. Por que ele põe isso, né? Existe uma onda que surgiu aí, muito louca, de que a gente tinha que deixar a pele num pH mais básico, porque a pele precisava... Gente, isso é mito. A pele é ácida. Então, a gente precisa do pH 5. Não tem problema nenhum, não vai matar ninguém, tá? Então, o pH 5 é o pH da pele. Não precisa pôr nada para alcalinizar ela. Se você muda o pH da pele, aquele meu muro de tijolos grudadinhos perfeito, ele começa a fazer buraco. Tem o Dermotivin original,
Esse é para pele mista oleosa. Eu deixo sempre muita opção para pele oleosa, porque eu acho que a maioria das pessoas, até as mais velhas, costumam ter a pele mais oleosa, mesmo por causa do Brasil. Não sei, as pessoas que me procuram pedem mais. Então tem o Effaclar gel de limpeza. Ele é muito bom. Eu gosto bastante dele. O Actine, ele é mais caro, tá? Por isso que eu não prescrevo tanto. Agora, o Actine, ele é barato e ele é maravilhoso. Ele tem um cheiro ótimo. Eu sou apaixonada pelo Actine, tá? Tem da Vichy, o Normaderm. Pode ser tanto em barra quanto líquido, tá, gente? Não tem o menor problema. E esse outro aqui, que assim como esse da Vichy, eles têm ácido glicólico. Tanto o Glycare, da Mantecorp. Mantecorp é a empresa do Epsol, tá? Todos eles têm ácido glicólico. O ácido glicólico, ele ajuda principalmente quem usa cremes no rosto à noite, porque ele melhora a penetração de qualquer substância, tá? E ele ajuda também a tirar um pouco as células mortas. E nesse caso dos dois, ele tem ácido salicílico junto, que é para pele mais oleosa. Tanto que ele põe até aqui, ó, para a pele brasileira. Porque a pele brasileira é um tiquinho mais oleosa, tá? Então, esses são sabonetes bons para o rosto. Ah, e para o corpo. O que é bom para o corpo? Gente, para o corpo é o básico, tá? Aquela história do Protex, mata 99 bactérias. Gente, não. Esquece Protex, tá? Deixa as bactérias lá, coitadinhas. Então, o que a gente vai fazer na hora do banho? Você pode usar um Dove normal. Existe o sabonete da Cetaphil, que é bom também. Sabonete, quanto mais hidratante, melhor, porque ele resseca menos a pele. O ideal é não usar bucha, tá? A bucha pega aquele meu muro de tijolinhos e faz um monte de buraco nos meus tijolinhos. Água muito quente faz um monte de buraco nos meus tijolinhos. Então, a gente precisa de uma água morna para fria, sem bucha. Bucha a gente usa em criança que brinca na terra. A gente que é só suor, suor é água. Ele sai com a água também. Aquela espuma do shampoo e um pouquinho do sabonete que você passa com a própria mão já tira, tá? A nossa sujeirinha do dia a dia. E esfregar, pode esfregar axila e virilha, tá bom? Então, o Dove é bacana e o Cetaphil eu acho muito bom também de sabonete. Mas o Dove é o melhor custo-benefício que tem. Hidratação. Hidratação, gente, é um grande tabu também dentro. Porque eu tive uma época da Victoria's Secret. Então, eu me besuntava naqueles cremes de Victoria's Secret, achando que eu estava hiper hidratada. Se tem cor e se tem cheiro, não é hidratante, ok? Vamos pôr isso na cabeça. Se tiver cor, se tiver cheiro, é perfumaria. É cosmético, é para você ficar cheirosa. Não é para hidratar a pele. O que um hidratante faz? O hidratante, ele bloqueia a saída de água. Ele impede que a sua pele perca água. Não é que ele enfia a água lá para dentro. Ele impede a perda transepidérmica de água. O hidratante verdadeiro, ele é chamado de reparador de barreira. O que um reparador de barreira faz? Se a gente lembrar lá do nosso murinho com os tijolinhos, ele cimenta minhas células para que não tenha buraco. É isso que o reparador de barreira faz, é isso que um hidratante tem que fazer. Tem que reparar minha barreira, deixar minha barreira perfeitinha com as bolinhas todas juntas, tá? Se eu tenho cor e se eu tenho cheiro, isso é irritante. Tem pessoas que não vão se dar bem com isso. Por isso que um bom hidratante não tem cor, nem tem cheiro, tá? Muitas pessoas acham, minha pele é oleosa. Preciso hidratar a pele oleosa? Sim. Às vezes, hidratando, você melhora a oleosidade. Porque todo mundo sabe aqui que o quê? Água e óleo não se misturam. Às vezes, o seu corpo produz o óleo na tentativa de impedir que a sua água continue saindo. Então, se você hidrata, ele fala, não precisa desse óleo mais, porque a pele dela já está hidratada, certo? Desses todos aqui, eu também quero chamar a atenção para depois eu fazer uma fofoca. Desses dois aqui que tem FPS no hidratante, tá? Depois eu vou falar por quê. Mas o hidratante aqui, ó, o Epidrate Rosto, ele tem um FPS de 30. Então você fala, nossa, que maravilha, ele hidrata, ele protege. Vamos ver mais pra frente. Ele protege mesmo, ele tem FPS, certo? Mas a gente vai ver exatamente do que ele protege. E esse outro da Neutrogena, que é um FPS 15, tá? Então a gente vai ver também o valor do FPS. Qual que eu tenho que comprar? 15, 30, qual?
Esses hidratantes de rosto, eles são um pouquinho mais caros. Existe o Epidrate Mate, que ele tem um efeito mate, então ele não deixa a pele brilhante. Existe esse Effaclar Mate, que não é fácil de achar, não é todo lugar que acha, tá? Mas ele tem um sebo regulador, então para quem tem pele oleosa, o hidratante também impede a produção de gordura durante o dia no rosto. Existe a loção hidratante com ácido hialurônico da Cetaphil. E para mim, os meus dois queridinhos são os dois do meio, que é o Neutrogena Hydra Boost do potinho, não da bisnaguinha. Tem na bisnaguinha e tem no potinho, o do potinho. E o Mineral 89 da Vichy, que a foto saiu horrível, mas aí eu peguei o meu para mostrar. Qual é a diferença do Mineral 89 da Vichy para o Neutrogena Hydra Boost? O preço, só isso. Se você pegar os princípios ativos, tudo que tem em um, tem no outro. Só que um é o dobro do outro. Eu tenho esse, gente, porque eu ganhei esse num congresso. Ganhei o tamanho original e falei, meu Deus, é a minha chance. Porque eu tenho, gente, uma mão de vaca. Vocês não têm noção. E o Neutrogena Hydra Boost? Você consegue achar esse aqui, R$200 em alguns lugares. Muito caro para mim. Eu gosto de gastar com passeios. O Neutrogena Hydra Boost, você acha até por R$50. E o pessoal ama real oficial. Até hoje eu nunca prescrevi para alguém que me disse que não gostou. Ele é bem aquoso, então, não sei se dá para ver direito. Ó, ele é bem um gelzinho aquoso. Não nasci para ser blogueira. Ok. Um gelzinho bem aquoso, tá vendo? Muito fluido, nada pegajoso, bem gostoso mesmo, tá? E ele é um bom hidratante. Então, você acorda, lava o rosto com seu sabonete, passe um hidratante. Sou obrigada a passar um hidratante? Eu odeio hidratante no rosto. Claro que não, gente. Ninguém é obrigado a nada nessa vida. Então, por que você não precisa passar hidratante? Se você achar que seu rosto tá bom. Tem rosto que até esfarela de tão ressecado que tá. E aí, esse rosto a gente precisa, às vezes, de um hidratante mais potente. Às vezes, só assim, com ácido hialurônico e uns minerais, não vai adiantar. Às vezes, aqui a gente vai precisar de um Epidrate rosto, que ele é mais forte, sim, como poder hidratante, tá? Mas no rosto, geralmente, não existe essa necessidade tão grande de hidratação. Beleza? Hidratantes de corpo. Hidratante de corpo varia de R$20, que é esse aqui, Neutrogena Body Care, para pele extra seca. R$20, 400 ml, olha o tamanho do frasco, certo? Tamanho maior que a minha cabeça. Até R$180, um Fisiogel, que é metade desse tamanho. Renata, todo mundo precisa de R$180 de hidratante? Jamais, pessoal, jamais. Não precisa disso real oficial, ok? Todo mundo, a maioria das pessoas, pelo menos até aí uns 30 e poucos anos, com certeza isso aqui tá suficiente. Existe uma outra marca que chama CeraVe, que é uma marca americana. Eu deixei na praia, eu não tenho nem o frasco aqui, esqueci de pôr aqui. CeraVe é um pouco melhor que esse, equivale a um outro do Neutrogena que chama Neutrogena Norwegian, que é a fórmula norueguesa, que é um pouco mais potente que esse. E mesmo assim não tem necessidade, tá? Um Neutrogena Body Care, R$20, é suficiente para hidratação do dia a dia. Ai, eu odeio ficar melecada. Nossa, aquele grude na pele me incomoda. Isso é hábito, tá, gente? Eu já fui assim também, odiava ficar melecada, mas com o tempo você vai usando, isso faz parte de você, você nem sente mais. Então pode ver que ele é branco, ok? Sem cor e também, blogueira, sem cheiro, tá bom? Então ele é feito realmente bem fluidinho para você espalhar bem. Toma cuidado, porque tem um que é exatamente esse pote, mas quando você lê tá escrito manteigas que hidratam. Esse sim é bem gorduroso, tá? O Hiro comprou, tem um aqui até hoje que eu não consigo passar nem a pau. Que ele é bem mais pegajoso. Aí eu tenho esses dois do meio, eu amo. Toda vez que eu ganho a amostra deles, eu uso até. Que são da Mantecorp, que é a empresa da Repsol, que é o Epidrate Corpo Intensivo e o Hidraporin. Eles são muito bons. Fisiogel, Cetaphil Restaura Derme. Quando que eu vou gastar mais em hidratante? Quando a minha pele precisar. Ou, se você é uma pessoa viajada, você viaja, sai do Brasil, apesar de que com dólar a R$6 deve estar mais caro fora. E aí você compra em outro lugar. Se não, pessoal, hidratante também,
o bom e velho café com leite, tá? Sem muitas loucuras também. Para quem que a gente prescreve o mais caro? Geralmente criança com dermatite atópica. Por quê? Ela tem uma deficiência, e se você fizer uma biópsia na pele dela, aquela camadinha que tinha que estar roxa, perfeita, de bolinhas juntas, é horrível. É toda esburacada, tá? Então aí a gente precisa de um hidratante reparador de barreira, que vai cimentar aquilo lá e fechar. Aí sim a gente vai falar para a mãe, você vai ter que gastar muito, porque esse é o remédio do seu filho, tá? Então, para quem não tem essas grandes necessidades, é o dia a dia, é um sabonete, não precisa ficar paranoico e gastar dinheiro com isso, tá, gente? Sou muito sincera. E agora, proteção solar, que, menina, é um leque muito cheio de coisas, cheio de fofoca. Eu adoro, gente, essas fofocas que tem no protetor solar que ninguém conta. Primeira coisa, existem 2 tipos de protetor solar, tá bom? 2 tipos de mecanismo. O primeiro deles é isso aqui. Você passa um troço na cara que ele é tipo um espelho. A luz bate no seu rosto e reflete. É isso aqui, ó. O protetor solar é a bolinha azul. A hora que o ultravioleta incide no rosto, ele reflete. Esse protetor solar é chamado de protetor solar físico. Porque ele vai fazer uma barreira física que o sol bate e reflete. E eu tenho um outro tipo de protetor solar que ele faz isso aqui, ó. Ele pega a fração do ultravioleta e ele transforma, como isso são ondas, em ondas diferentes, em luz visível, radiação infravermelha. Ou seja, ele pega aquela fração que é maligna e transforma em uma onda de calor, que vira calor na pele, tá? E aí esse é chamado de químico, porque ele faz uma reação química na pele que vai fazer isso, ok? Então, o filtro físico são 2 princípios que fazem essa parte física. É o óxido de zinco e o dióxido de titânio. Muita gente com pele sensível só consegue usar protetor totalmente físico. Qual é o problema do protetor físico? Vamos pensar. Se o negócio que eu tô passando no rosto, ele faz uma camada que reflete o sol, ele é aquele branco do branco do branco do branco, certo? Eles são extremamente esbranquiçados. E aí, o que a indústria pensou? Bom, ninguém quer ficar com a cara branca, exceto no Japão, que as meninas passam farinha. Mas fora isso, ninguém quer ficar com a cara assim. O que a gente põe? Cor de base. Pronto. Põe cor de base no protetor, e aí o protetor tem um leque de variedades que pode servir já como protetor solar e base. Maquiagem, no caso. Isso é uma das coisas que foi inventada que deu muito certo. Qual é a outra coisa positiva desse filtro com cor de base? Quando você põe o pigmento da cor de base, você torna esse protetor solar capaz de proteger, além do UVB, a luz visível. Então, quem tem melasma, quem tem mancha, a gente orienta só usar protetor solar com cor de base. Porque é a luz visível que vai fazer manchar. Não é nem pelo câncer, é pela luz visível que vai manchar mais o seu rosto, tá? E aí a gente tem o protetor solar químico, que, olha lá, potencial de alergia. Então, todo filtro infantil, ele é 100% físico. Por isso que você pode ver que quando você compra um Sundown para criança, aquele outro Coopertone, é muito esbranquiçado, um cheiro muito forte e super oleoso. Ele é pesado, porque ele é totalmente físico. Porque se eu botar uma reação química na pele de uma criança, eu posso fazer alergia nela, certo? Então, em criança, a gente não pode usar filtro químico. A gente vai usar sempre um filtro totalmente físico. E aí a gente já vê que é uma consistência ruim, assim. E o FPS? Um filtro químico só consegue FPS até 30, certo? Ou seja, se eu pegar um filtro solar e ele estiver escrito 70, ele não é só químico. Ele vai ter físico junto, para alcançar esse FPS 70. Então, ele vai ser o quê? Mais pesado na pele, tá bom? E aí, qual FPS eu compro? Muita gente entra numa paranoia. Por quê? Porque quando você vai comprar um protetor solar, aí você vê lá, FPS 30, R$60. FPS 99, R$150.
E aí você fala, meu Deus, eu preciso de mais proteção, assim eu vou acabar gastando e tendo um câncer. E não é. Muita gente acha até que o FPS é uma porcentagem. Não é porcentagem. Então, não é que um protege 30% mais do sol e o outro protege 60% mais do sol. É fator de proteção solar. Fator é um número, tá? Então, eu vou jogar na porcentagem para vocês verem como é uma sacada capitalista para conseguir o seu dinheiro e você achar que você precisa pagar mais, muito mais, por um protetor que não é muito mais protetor que um FPS 30. Então, olha lá, um FPS 30 vai proteger 96,66% do UVB, do ultravioleta B. 96,66%. Então, não é que ele é 30% de proteção, tá? E um 50, 98. E um FPS 70, 98,57. E se eu comprar o melhor de todos, um FPS 90, 99, nunca chega a 100, tá, pessoal? A diferença entre um FPS 30 e um FPS 90 é de 2,22%. Só que você paga 2,22% a mais? Não, você paga 50% a mais no preço do protetor solar. Por quê? Porque é uma jogada de olho. Você fala, mas esse é 90 e esse é 30. E aí, o que é pior? É melhor você comprar um mais barato FPS 30, sabendo que ele vai te proteger muito bem. E você vai caprichar na sua pele. Ou você paga mais caro no 90 e fica passando com dó, um pouquinho, cheirinho para durar 3 anos. Então, o FPS ele só é garantido se você passar na quantidade certa na sua pele. E se você sair, desvincular dessa coisa que a gente pensa sempre que o número maior é o melhor, isso é mercado, gente. O mercado é sujo. Eles não estão se importando com a sua grande proteção, eles querem seu dinheiro. Então, aqui a gente consegue fazer escolhas melhores para o nosso bolso, tá? E aí que vem uma outra coisa que acontece muito, que aí eu vou voltar num comentário que eu fiz anteriormente. FPS, gente, é o fator de proteção solar do ultravioleta B, que é aquele que queima e que dá câncer de pele. Se a gente olhar em protetor solar, ele vem com uma outra coisa que chama PPD, não vai dar para vocês lerem. O que é o PPD? Deixa eu ver se tem algum que dá para enxergar. O PPD significa Persistent Pigment Darkening. Então, é o escurecimento pigmentar persistente da pele. O PPD, ele sim vai agir contra o UVA, que é aquele que vai lá na nossa derme e envelhece a nossa pele. Então, se você compra um hidratante, ele tem FPS. Ele vai proteger de câncer de pele, mas não protege de envelhecimento cutâneo. O UVA continua passando, certo? Ele só tem FPS. Porque a lei no Brasil, ela diz que todo protetor solar tem que ter um PPD de pelo menos 1/3 do valor do FPS. Ou seja, se você compra um hidratante, um creme, qualquer outra coisa que não seja configurado protetor solar, ninguém precisa colocar ali um fator de proteção do ultravioleta A. Agora, se for protetor e ele for 30, pelo menos 1/3 tem que ser de proteção UVA. Se ele for 70, 1/3 tem que ser de proteção UVA. 1/3 desse valor, pelo menos. Então, para eu ter o UVA, é o aging, é o do envelhecimento. Para eu proteger do envelhecimento, não adianta creme hidratante com FPS. Eu preciso de protetor solar, tá? Isso a Globo não mostra, não é mesmo? Vamos ver se vocês enxergam aqui, ó. Esse é um protetor solar. Aqui embaixo você consegue ver FPS, e aí aqui ele colocou a nomenclatura que eu coloquei ali embaixo, FPUVA 11, certo? Então ele mostra o quanto é do filtro do UVA e o quanto é o do filtro do UVB. FPS se refere ao UVB, ok?
quanto eu tenho que pôr para garantir também que o meu FPS seja de 30, né? Para que eu tenha 96% de proteção solar. É bastante, gente, é sem dó. É 1 colher de chá para rosto, cabeça e pescoço, 2 colheres frente e trás, 1 colher num braço, 1 colher no outro. É para passar com capricho, tá? Não tenha que ter dó. E muita gente tem dó por quê? Porque é caro, certo? Então, eu vou passar os protetores e depois vou dar a dica onde você compra metade do preço, tá bom? Esses protetores aqui, pode dar o print, são os protetores para pele oleosa, ok? Eu tenho o Antelius Zerlicium da La Roche. Esse FPS 30, então, pode ver que eu sempre escolho foto dos 30, porque não precisa ser mais que isso. Quanto mais eu aumento o FPS, tudo isso eu ganhei, tá, gente? Por isso que eu tenho esses FPS maiores. Quanto mais eu aumento o FPS ou coloco cor de base, mais pesado ele é, tá? Então, minha pele não aguenta. Esse da La Roche eu acho pegajoso, não consegui me adaptar. Esse Minnesol Oil Control da Rock é maravilhoso, super sequinho. Só que o melhor para mim é o do meio, que é o Filtrum Ultra Seco, que é esse aqui. Esse sim, vale super a pena para quem tem pele oleosa, na minha opinião. Primeiro porque não dá para passar menos que a quantidade necessária, porque você não consegue espalhar se você passar pouquinho. Você precisa pôr a quantidade certa para você conseguir espalhar no rosto. Depois, ele parece pegajoso, dá 3 segundos, seca, você não sente nada, e ele faz um controle maravilhoso de oleosidade durante o dia. Então, a sua pele fica sequinha por mais tempo. Esses 3 fazem controle na glândula sebácea, na produção de sebo, tá bom, gente? Os 3. Vai muito de pessoa para pessoa. Tem gente que é apaixonada pelo Minnesol, tem gente que é apaixonada pelo Antelius Zerlicium, todos com pele oleosa. Então é testar. Eu tenho todos, eu testo tudo que tem. Vários, minha mãe e minha irmã vivem ganhando protetor solar, que eu falo, não gostei, testa aí, vê se você gosta. Outro, esse, muito bom para todas as pessoas, é da Isdin, tá? Esse aqui, ele é muito semelhante aos protetores solares asiáticos da Bioré, que não tem aqui. Ele é bem fluido, o meu já acabou. Ele é bem fluido, branquinho, e ele é à base de água. Ele irrita muito pouco. Qual é o problema dele? Se ele é à base de água e você pratica atividade física, por exemplo, dissolve e sai tudo, tá? Ele não fica na pele. Esse da Dermage, para quem tem pele madura, ele é maravilhoso. E tem uma sacada dele que existe o Dermage Photoaid Mousse. Ele é muito bom. Ele vem num pump e ele é um mousse aerado, deixa a pele aveludada. É muito bom. Tem assim, que é Mineral Color, que se adapta a qualquer cor. E tem um com cor de base, que foi o que eu também ganhei. E me deixou laranja, assim. Parecia o Homer Simpson. Aí eu também dei para minha mãe, que tem a pele mais bronzeada. Porque para mim não deu certo. Mas ele era tão maravilhoso. Nossa, ele é bem aveludado, assim, sabe? E deixa a pele boa, mesmo a minha pele oleosa. Existe o Antelius XL, que também tem, isso aqui acha super fácil também, que para quem tem a pele madura, ele é muito bom também. Esses aqui, se vocês verem, eles são todos 50. Não tem menos que isso, tá, gente? Então, ele vem assim, ó, 50 a mais. Aí, se você for olhar certinho, depois ele põe embaixo que o FPS é 64. Então, eles põem geralmente 50 a mais, porque tem umas regras aí que é para parar também de usar 90, 99, tanto que 100 não existe mais. Antigamente existia FPS 100. Porque a pessoa tem a ilusão de que é 100%, tem a ilusão de que é uma proteção completa. E às vezes ela se expõe no sol muito mais com um protetor solar que nem vai estar protegendo tanto assim se ela usar em pouca quantidade, achando que ela está hiper segura, né? Existe toda a linha da Epsol Color, que aí eles têm alguns tons que se adaptam um pouco, que é o pele clara, o pele morena e o pele morena mais, tá? Que aí a gente consegue trabalhar melhor. Eles têm pó também. A Epsol Color lançou pó protetor solar, que eu posso usar também. E tem esse aqui, que eu não coloquei foto, que são os pigmentos da La Roche. Então, o que a La Roche fez? Ela botou um pigmento, você compra um protetor solar branco, põe o pigmento da La Roche e ele vira um protetor solar com cor de base que vai proteger aí de UVA, UVB e luz visível. Eu não gostei. Achei o pigmento muito ruim.
meio ceboso, meio oleoso. Não achei que pega a cor no protetor muito bem. Sabe aonde ele funciona bem? No próprio protetor sem cor da La Roche, que é pesado, parece que o rosto derrete. Então, eu particularmente não gostei. Mas é aquilo que eu falei, tem que testar. Para um dá certo, para outro não dá certo. Então, às vezes, para pele madura é bom, para pele oleosa nem tanto, porque ele é meio oleoso. E proteção solar de corpo? Gente, proteção solar de corpo, você vai usar uma dessas 3 opções, extremamente bem servido. Eu tenho usado muito esse aqui, que eu ganhei também, gente. Eu ganhei muitas coisas. Ganhei o corpo e rosto do Minesol. Rosto, ele não é muito bom, mas corpo, ele é maravilhoso, extremamente hidratante, FPS 30. O Solar Expertise da L'Oréal, esse aqui, depois eu vi que eu peguei até a foto errada, esse é o facial. Mas o de corpo dele é muito bom e tem um extra. Ele tem antioxidante na fórmula. Então, ele vale a pena comprar. E esse Neutrogena Sunfresh também, muito bom. Por que esses 3? Porque os 3 são hidratantes. Então, você vai passar no seu corpo na praia, você não vai se sentir pegajosa, grudenta, não vai ter aquele cheiro de protetor solar que a gente lembra do protetor solar da infância. Eles são bem fluidos mesmo. Então, é mais gostoso de passar, tá? E aí, Drogaria São Paulo é a minha grande dica. Eles põem uma gôndola perto do caixa, que é assim, últimas chances, última oportunidade. E aí, eles põem um selinho com a validade. Então, isso aqui eu comprei em dezembro e a validade era para maio. Olha lá, o Minesol, que custa R$ 84,00 geralmente, foi R$ 42,00. Esse aqui, que é o Episol Man, que é para homem, porque homem tem barba. Então, homem com protetor não gosta muito, tal. Eles fizeram um mais fluido para os homens. R$ 34,95. Por quê? Porque ia vencer em 5 meses. 5 meses dá para você usar essa colher de chá sem dó. Você vai usar bem, sem ter medo de gastar o seu dinheiro, tá? Então, eu só compro hoje em dia na Drogaria São Paulo. Eu fico horas. E tem tudo. Tem shampoo diferente para cabelo nesse preço. Tem tintura para cabelo nesse preço. Então, eles cortam tudo. Mas para mim, protetor solar, que é um negócio caro, que as pessoas ficam resistentes a pagar, para mim vale a pena. Você vai pagar um preço bom por uma coisa que vale muito a pena ter, tá? E o extra? Estamos acabando aqui. Gente, existe uma infinidade. Um leque de coisas anti-envelhecimento, coisas anti-tudo. Antioxidante tópico, antioxidante oral, retinóides, fotoprotetores orais, laser de CO2, microagulhamento, frax, dermoabrasão, peeling superficial, médio e profundo. Esses peelings são os peelings dermatológicos, tá? O peeling que a gente faz em clínica de estética é o super superficial. Então, ele serve para tirar aquela camada de queratina, córnea da pele, mas ele não aprofunda, tá? Toxina botulínica, preenchedores, bioestimuladores de colágeno e etc. Qual é o meu ponto aqui? Hoje em dia, isso virou um cardápio. Então, a prescrição disso virou uma decisão do paciente. Então, o paciente, ele estuda todos, qual que é o melhor para mim? Sendo que a gente tem uma formação para você me dizer o que te incomoda e eu te falar qual é o melhor protocolo para você. Então, hoje em dia, chega muito paciente no consultório, assim, então, eu queria fazer um microagulhamento. Eu queria fazer um negócio assim, um laser de CO2. E essas coisas são procedimentos. Eles têm indicação, têm contraindicação, têm efeito colateral, certo? Tem preparo. Você não pode fazer algumas coisas aqui sem um preparo 1 mês antes, 2 meses antes da pele. Então, o que você precisa ter na sua mente? Qual é o seu incômodo? O que vai melhorar é o profissional que vai te dizer. Mas você tem que saber o que te incomoda. Hoje em dia, as blogueiras, elas mostram todas as coisas. E aí, o que aconteceu? A gente passou para o paciente a responsabilidade de encontrar o tratamento. E isso é muito louco. Porque aí o paciente, chegou uma paciente no consultório que fez um microagulhamento, só que ela tinha melasma. O melasma irritou muito com a inflamação que foi feita na pele. E ela chegou com uma mancha extremamente grande, bem no rosto. Então, assim,
Por quê? Não avisaram? Não, ela foi lá para fazer o microagulhamento e fizeram, entendeu? A gente pode ganhar dinheiro assim, pode, porque chega. Mas essas coisas, o ideal é que você conte o que te incomoda. E aí o médico vai falar, isso te incomoda, isso aqui resolve bem, isso aqui não resolve tão bem, certo? Quais são os principais e os que mais causam dúvida na cabeça das pessoas que eu vejo que às vezes as pessoas falam, eu queria fazer um botox na boca. Botox, gente, é marca, tá? Botox é a marca da toxina botulínica da Allergan. Não é tudo que é botox, certo? Então, botox é uma marca de toxina botulínica produzida pela Allergan. Muito boa essa marca. As toxinas botulínicas podem ter outras marcas? Podem. As duas que eu gosto. Botox, que é da Allergan, e a da Galderma, que é a Dysport. Quanto custa uma ampola dessa? R$900, tá? Portanto, se você paga num Botox menos, você está usando Botulift, Xelmin, que são outras toxinas que, a minha experiência, tanto com o paciente quanto em mim, péssimo. Por quê? Uma dessas aqui, num paciente sedentário, que era a minha vida antes, durava bem 6 meses. Agora, na pandemia, que eu tô fazendo atividade física da Márcia todo dia, ela durou 4 meses. Aí eu já tô com a ruga na glabela. Então, e o Xelmin, 1 mês. O Botulift, 1 mês, já acaba. Então, assim, essas Galderma e Allergan são boas. Outras, é o barato que sai caro. Vai doer e não vai segurar muito tempo, tá? E o que é? Quando eu vou indicar a toxina botulínica? Para rugas dinâmicas. Então, olha essa paciente. Ela levantou a sobrancelha e aí eu vi rugas na pele dela. Essa ruga tá aparecendo quando ela mexe. Aí eu falo para ela, relaxa o rosto. Eu vejo rugas. O nome disso é ruga estática. Esta ruga não se trata com botox. Por quê? Porque já está aí. Isso aqui acontece porque a pele é como um papel. Eu vou hoje amasso, eu vou amanhã eu amasso, eu vou depois de amanhã eu amasso, eu vou depois de amanhã eu amasso. De repente eu abro o papel e eu vejo o vinco. Depois que o vinco está formado, não tem como. Pegue um papel e tenta alisar ele de novo. Não vai. A pele é a mesma coisa. Então tem gente que até faz preenchedor para tentar minimizar. Não fica bom. Nunca vai ficar liso de novo. Então, qual é a melhor indicação do Botox? É na ruga, que ela aparece quando você movimenta e quando você relaxa, ela some completamente. Então, essa paciente, eu mandei mensagem para ela, pedi autorização, ela é muito legal, ela deixou a gente ver as fotos dela, então eu pedi para ela levantar a sobrancelha, apareceu a ruga. Aí eu fui, marquei os pontinhos e apliquei o Botox, que faz o quê? Paralisa. Aí, quando ela levantar a sobrancelha, isso aqui é 15 dias depois, não aparece a ruga. O que eu estou evitando com isso? Evitando que fique o papel dobrando. Se eu evito que ele dobra, ele não vai marcar, certo? Mesma coisa, ó como ela tem este lado aqui muito mais forte do que esse, certo? Até aqui o vinco é maior e aqui eu tenho mais tracinhos ainda quando ela faz cara de bravo. Quando eu faço Botox, ele paralisa. Ela consegue fechar os olhos e enrugar, mas, ó, o lado mais forte ainda ficou uma ruguinha, mas o geral já melhorou. Então, o Botox, ele é um preventivo, tá, gente? Depois que a ruga é estática, a gente vai ter que fazer outras coisas, tá bom? E olha que ela não perdeu a expressão, tá? Levantou a sobrancelha, fechou os olhos. Então, sorri e fiquei com a marquinha do pezinho de galinha. Vou fazer o Botox, você vai sorrir e não vai dobrar minha pele. Com o tempo, o que isso vai fazer? Isso vai ajudar você a não ter as marcas de expressão. Sorriso gengival. Esse aqui é muito legal. Então, você não vai fazer na boca, tá? O que acontece? O sorriso, geralmente, você sobe o lábio. A gente tem um músculo aqui que chama elevador do lábio superior. Tem gente que esse músculo é mais forte. Aí, sobe muito e aí a gente vê a gengiva. E olha lá, até o lábio some. O que a gente pode usar? Botox é um paralisador da musculatura. Bloqueio a musculatura de subir muito. O lábio não sobe tanto. Eu consigo ver mais o lábio. Eu consigo ter uma gengiva menos exposta. Certo? Isso é
Botox. Botox é paralisar a musculatura, tá bom? Agora, no envelhecimento, o que acontece é isso aqui, osso. Olha lá. Olha o osso como é de uma moça mais jovem. Conforme a gente vai envelhecendo, olha olho e nariz, tá? Olha como aumenta. A gente tem perda óssea, ou seja, a gente tem perda da estrutura. O osso, ele tá aqui segurando. Conforme eu vou envelhecendo, ele vai diminuir. Eu vou ter perda óssea. E aí, o que acontece com a minha bochechinha que estava aqui em cima? Ela não vai ter o osso para segurar. A tendência dela é cair, certo? Assim como os coxins gordurosos. Um bebê, ele é cheio de gordura, ele é bem gostosinho, bem gordinho, então ele tem a cara bem jovial, porque é muita gordura. Conforme eu vou envelhecendo, eu vou perdendo essa gordura. Olha aqui, a gordura ela vai cedendo. E aí eu tenho menos osso para segurar, menos gordura para preencher, eu tenho aquele aspecto mais envelhecido que o rosto derrete, né? Então eu posso ter aqui embaixo aquele papinho, eu perco essa altura aqui, ó, que hoje em dia a gente chama de top model look, né? Isso é osso, tá vendo? E aqui a região dos olhos, ela acaba ficando mais funda. Eu posso ter o quê? Se meu rosto tá derretendo, bigode chinês, porque minha cabeça, meu rosto derreteu, certo? Aqui fica mais marcado. Como eu trato isso? Aqui sim são os preenchedores. Então, o preenchedor, o ácido hialurônico, preencher o rosto, aquela história do MD Codes, ela serve para reestruturar tanto a parte de gordura que eu perdi, quanto a parte óssea que reabsorveu. Todos esses pontos existem. Isso é o MD Codes. E aí, o que é? Eu vou preencher osso, eu vou entrar com a agulha, supraperiosteal, que a gente chama, bate no osso, sobe um pouquinho, injeta para fazer o osso que eu perdi. Qual é o grande problema, e aí fica uma crítica para a gente pensar, né? Virou uma coisa de harmonização facial. O problema não é a harmonização facial, o problema é que parece que todo mundo tem que ser igual. E aí a gente para de tratar o que te incomoda e começa a fazer você virar igual a todo mundo. Certo? Então, por exemplo, digo pelo meu rosto, tá? Existem muitas pessoas que querem esse osso aqui, ó. E aí a gente faz o ponto que chama Top Model Look. Que aí algumas pessoas até exageram com aquela cara de vampira. Mas eu, por exemplo, não tenho queixo. Se eu fosse fazer uma harmonização facial, com certeza alguém ia aplicar alguma coisa no meu queixo. Porque eu tenho um queixinho pequeno. E o queixo da mulher, ele é um queixo que ele é mais pontudinho. E o do homem? Do homem aumenta a mandíbula. É um rosto mais quadrado. Aí você vai me perguntar, nossa, mas por que você não faz uma harmonização facial? Porque eu me gosto assim, desse jeito assim, entendeu? Por enquanto eu me gosto. A única coisa que às vezes me dá uma vontade é de preencher o lábio e aumentar o lábio, mas mesmo assim não me incomoda. Então, assim, essa coisa de faça uma harmonização facial para tentar fazer todo mundo ficar igual, eu não curto muito. Eu gosto que você me diga o que te incomoda. Olha, eu não gosto do bigode chinês. O bigode chinês, muitas pessoas acham que é preencher o bigode chinês que vai melhorar. Mas não, é reestruturar o malar. A hora que você sobe o malar, o bigode chinês suaviza, né? Às vezes a gente fica preenchendo aquela salsicha aqui, mas não vai adiantar na sua queixa. Preencher no malar reestrutura muitas coisas, tá? Então, existem muitas técnicas, muitas coisas, e o que eu queria deixar é, qual é a sua queixa? A minha manicure, ela é muito legal. Eu tô com ela há mais de 7 anos, eu faço unha na mesma moça. E ela fala pra mim, eu gosto da minha ruga. Ela falou, eu gosto mesmo. Eu me sinto eu quando eu fico brava e a minha expressão fica com um risquinho. Quem sou eu para dizer para ela que tá errado? Que ela tem que ficar com a testa lisa quando ela fica brava ou não? Não podemos forçar, né? Ou olhar para o rosto dela e falar, acho que você precisa de mais queixo, você precisa... Tá te incomodando? Então, essa é a minha posição, tá? Eu acho que a gente tem que tratar o que incomoda a pessoa, para você se sentir bem, e não para depois você olhar e falar, ai, mas eu gostava de mim até como eu era antes, né? Então, é muito importante. E aí muita gente me pergunta, para quem que eu posso escolher? Como escolher um profissional? Eu ouvi uma frase que para mim foi a melhor de todas.
Escolha o profissional que você escolheria para tratar a sua complicação. Se der um pepino em você, quem que você iria recorrer? Eu ouvi isso uma vez que a gente estava falando de cirurgia plástica, né? E aí alguém falou assim, eu escolho quem eu iria para tratar a minha complicação. E eu falei, nossa, muito verdade isso. Porque também é uma coisa que a gente consegue ter confiança. Em quem você confia, se der um BO, você vai falar, me ajuda, pelo amor de Deus, né? Tem que saber tratar a complicação para saber fazer todas essas coisas. Então, se eu não sei tratar bem aquela complicação, eu vou fugir desse procedimento, tá? De tudo que eu falei, não esqueça do protetor solar, tá bom? Se esquecer de tudo, só usa o protetor solar, R$ 34,00 na Drogaria São Paulo, você vai ficar muito bem, certo? Vamos ver se tem perguntas aqui. Stop share. Vamos ver muitas perguntas, eu acho. Mancha de melasma é a famosa mancha da idade? Não. Mancha de melasma é uma doença, é uma patologia. Então, ela aparece em muitas mulheres na hora da gestação, que a gente chama de cloasma. Então, é o estrogênio e tudo. São manchas castanhas que dá no rosto. Não é a mancha da idade. A mancha da idade geralmente vai dar nos braços, que são aquelas manchinhas escuras, ou as manchas claras. Eu posso ter tanto a melanose solar quanto a falta de pigmentação. O sol estimula, fica escuro. Estimula, chega uma hora que não tem mais pigmento para produzir, fica branco, que é a leucodermia solar, tá? E o único jeito de proteger é usando protetor solar, tá? Rê, deixa eu cortar você. Pode. Como essa pergunta foi minha, essas manchas, essas manchinhas mais escuras no rosto, então não é mancha da idade. Depende, aí Ela teria dá que... só no braço. Não, pode dar. Tem o lentigo solar, mas não é... A mais comum mancha da idade que a gente chama é mais no braço, no corpo. Posso ter melanose solar nas costas, que aí também tem a ver com a idade, porque é com o tempo de exposição solar. Geralmente, manchas no rosto, elas não são tão bem delimitadas, tá? É tarde para começar a usar protetor? Jamais! Nunca é tarde, nunca é tarde. Quem tá vivo tem medo do sol. E a bucha vegetal? Pode? Também não, pessoal. Bucha, assim, você vai usar quando? Eu oriento geralmente mulher. Região da virilha, se tem um pelo um pouco mais grosso, alguma coisa assim, pode usar uma vez por semana para não encravar, aí pode. Mas na pele mesmo, Brasil, não precisa, tá? E aquelas fóreo, é boa mesmo? Então, fóreo é uma coisa na vida. Por quê? Porque o fóreo, ele nada mais é que um tipo de bucha. Então, ele vai estar irritando a pele, né? É mais uma irritação para a pele. Tem gente que precisa, momentos que precisa, uma vez no mês, fui numa festa, tô cheia de coisa no rosto, quero lavar melhor, tudo bem. Mas mais que isso, honestamente, com frequência não há necessidade. Base assépsia. Olha, não. A sépsia é puro ácido salicílico. Então, ele dá aquela craquelada, ressecada, e você tem a ilusão de que você está tratando alguma coisa. Então, o ideal é você ter um protetor solar que controle a oleosidade, fazer uma lavagem com sabonete que controle a oleosidade, e pode usar até base normal, não tem problema nenhum. A sépsia, essa coisa de ácido salicílico só irrita mais. Aproveitando que essa também fui eu. Nós sabemos que a questão hormonal da mulher afeta bastante a pele. E em adolescentes, né? Até eu perguntei para a Camille, porque uma vez ela queria muito usar a base assépsia, e aí eu falei, não, vamos esperar, vamos ver, deixa mais um pouquinho mais para frente. E a questão de cuidados com a pele referente à quantidade de espinha que elas têm nessa idade. O que é melhor? Espinha é uma doença, tá? Acne é uma patologia, então tem graus. E existem medicamentos específicos para quem tem acne. Então, um grande problema da sepsia é que as pessoas acham que ele é um tratamento. Ah, ele vai melhorar minha acne. Não vai, tá? Então, assim,
para acne, a gente tem ácidos específicos, a gente tem medicação oral, que não é só Roacutan, a gente pode usar tetraciclina. Então, a acne é uma patologia. Então, aí a gente tem que tratar essa patologia e aí ela pode usar a base que ela quiser. Não é a base que vai tratar o que ela tem. Entendeu? Então, todo adolescente tem acne? Nem todo, e nem todo tem todos no mesmo grau de acne, né? Então, a acne tem tratamento, fica super bom, exige disciplina, mas não vai ser isso que vai determinar, tá? Tem um tratamento certinho que a gente pode ver. Obrigada. Tem tratamento específico para cada área do rosto, do corpo? Geralmente, não é nem para cada área do corpo. A gente separa rosto e corpo. Porque o rosto é uma coisa à parte. Nosso rosto é forrado de folículo piloso e cada folículo piloso tem uma glândula sebácea. Então, o nosso rosto ele costuma ser mais oleoso, ele é a nossa porta de entrada de tudo, né? Então, a gente não gosta que ele fique brilhante, não gosta de nada disso. Então, existe essa especificidade. Às vezes, tem uns hidratantes mais específicos para o pé, porque o pé ele tem uma camada córnea muito mais grossa. Então, às vezes, a gente tem que hidratar de uma forma diferente, mas de resto, a gente separa rosto e corpo, tá suficiente. Cremes manipulados têm a mesma eficiência? Sim. Existem coisas que manipuladas não têm a mesma eficiência. Por exemplo, vitamina D. Vitamina D é extremamente difícil de ficar estável. E aí você gasta uma fortuna, porque geralmente o pessoal prefere manipulado porque às vezes sai até mais barato. Só que a vitamina D, no caso, você vai tomar 3 meses e não sabe nada, tá? Você tomou água. Então, vitamina D manipulada é uma coisa que não se indica. A maior parte dos cremes manipulados ajuda sim, muito bom, tá? Também depende da farmácia. É sempre bom você ter aí alguma indicação, alguém que já fez lá, ou que você conheça a responsável. Qual é o melhor creme para os pés? O de corpo é muito fraco para os pés? Depende dos pés, tá? Então, cada pé é um pé. Tem pezinhos, tem pés mais grossos. Um creme bom para o pé chama Ureadin. Por quê? Porque ele tem ureia. Ureia é um queratolítico. Ele pega essa descamação extra e ele deixa a pele mais fininha. Esse é um bom de manipular, porque o Ureadin ele é mais caro e quando você manipula ele fica bem mais barato e você consegue manipular ele mais forte, tá? Então, esse do Ureadin é um que vale a pena. Outra coisa que ajuda bastante nos pés também é na hora de dormir, colocar, por exemplo, um Bepantol Derma e colocar o pé dentro de um plástico, para você aumentar 40 vezes a absorção no pé do que você está colocando. Porque se você só passa o creme no pé e deita, isso sai no lençol, sai na meia, sai... não fica. Agora, se você passa e põe um plástico filme ou uma sacolinha plástica dessas de pôr no freezer, se você deixa o pé lá dentro, aí, minha filha, aumenta muito a absorção. Usando o hidratante da Neutrogena com protetor, preciso usar outro protetor por cima? Aí é aquilo que eu falei. O hidratante da Neutrogena com protetor é o UVB. Então, ele não vai proteger do envelhecimento, certo? Então, o ideal é usar um que tenha o PPD para não destruir colágeno. Preciso lavar o rosto com sabonete para reaplicar o protetor? Essa é muito boa pergunta. Você pode sim lavar o rosto de novo para reaplicar o protetor solar, ou você compra o protetor solar em pó. E aí, por exemplo, na hora do almoço, a pele já está com aquele brilhozinho, você pega o pó e passa, se você estiver, por exemplo, no ambiente de trabalho. Mas pode sim lavar o rosto, mais uma vez, não tem problema. Então, aplica o protetor solar depois do hidratante? Sim, certo? Então, o protetor solar é sempre o último. Então, a única coisa que vai vir depois é maquiagem, mas geralmente lava o rosto. Quem usa antioxidante na pele limpa e seca, hidratante, protetor solar, tá? Como os cremes da Natura têm cheiro, não são indicados? Não são, é cosmético, tá? Então, assim, dermatologicamente, a gente não pode indicar nada que tem cor e cheiro, porque pode irritar e não repara a barreira. Então, isso é um perfume. Você pode usar ou não, que é para dar cheiro e tal, mas nada para tratar. 90 anos, toma 2AS infantil, começou a sair muitas manchas escuras nos braços. Hidratante protetor solar? Não, depende de qual manchas são essas. Geralmente, se for melanose solar, não vai adiantar nada disso. O protetor solar não resolve,
mas impede a piora. Então, o protetor solar com certeza vai impedir que a mancha que está lá escureça mais e que outras saiam, se for melanose solar. Quero marcar uma consulta. Vamos se consultar, pessoal. Porque aparece tipo umas verruguinhas no rosto e no pescoço. Existem vários tipos. Verruga, gente. Esse eu adoro falar. Verruga é um diagnóstico, tá? Verruga é vírus, é HPV. Então, para alguém dizer para você que é uma verruga, deixa o médico dizer. A gente tem mania de achar que tudo que é bolinha, né, no rosto, ó, elevou, ai, eu tô com uma verruga. Saiu um pelo, então, é uma verruga de bruxa. Isso não é verruga, tá? Não é. Verruga é... Deixa eu ver se eu tenho um negócio aqui. Tá? Verruga é HPV, verruga é vírus, tá bom? Então, geralmente, bolinhas no pescoço chama dermatose papulosa nigra, ou acrocórdon, tá? Isso, a Márcia mostrou aí. A Márcia tem umas DPN. Dermatose papulosa nigra são bolinhas, é uma extensão da sua pele que eleva e fica escura. Se você fizer biópsia, é igual a pele do resto do seu corpo, só que ela fez uma protuberância, tá? Tem tratamento? Tem. Queimar com eletrocauterização, tá bom? Então, a gente pode fazer shaving e eletrocauterização. Outra coisa que tem também é o acrocórdon. A diferença do acrocórdon para o DPN é a cor. Acrocórdon é da cor da sua pele, DPN geralmente é mais escuro que a sua pele, tá? E tem a ver com a idade, tem a ver com a genética, tem a ver com região de atrito. Geralmente, quem tem mais essas bolinhas é quem tem um fototipo mais alto, ou seja, a pele mais escura ou oriental, tá? Japonês é considerado, assim, de qualidade de pele, a qualidade de pele de negro, tá? Tem uma qualidade de pele que geralmente é mais difícil de ter alteração de colágeno. Então, geralmente, japonês, a gente também fala, nossa, envelheceu pouco, só que mancha mais. Então, é a mesma coisa, mancha e faz mais essas bolinhas, tá? Beleza, pessoal? É muita coisa, né? Eu fico imaginando meus alunos, coitados, é muita coisa. Arrasou, Rê? Oi. Pode falar. Fica até atordoado, né? Arrasou. É muita informação, né? É difícil, né? Ô, Rê, você falou que o meu consegue sair como fala, com aquela queimadinha, né? Isso. E assim, por exemplo, tá acontecendo em outras partes do corpo, daí sai queimando todo mundo? É o jeito? Vai queimando todo mundo. É um trabalho cansativo para todo mundo, porque tem que ir queimando um por um. Às vezes o paciente se incomoda porque dá aquele choquinho, aquela esquentada, né? Mas toda região de atrito pode ter. Tem bastante gente que tem na axila. Isso que eu ia te falar. Dá para ter na virilha. Toda região de atrito. Porque sim, aí sim. começa muito atrito, a pele faz uma bolinha. Sim. Eu percebi que quando começou aqui, na região do top, eu dava aula, eu não sei se o tecido, eu lembro que começou primeiro escurecendo a pele, assim, na região do top, eu só usava o top. Às vezes usava 2 tops por causa, né? Mas assim, eu ainda era magrinha e tal, então só precisava de um. Mas digo assim, só o top, menina. Só o top já escureceu. Que coisa. Geralmente, região de atrito e região de suor, por si só, pode esquentar, pode escurecer, tá? Então, a gente tem geralmente a virilha, embaixo da mama, que pode escurecer, porque é uma região de atrito. Toda vez que tem atrito, calor, eu predisponho inflamações. E aí eu faço hipercromias pós-inflamatórias. Então, essa pele acaba escurecendo. Aí, às vezes, a gente tem que usar clareador, deixar sempre bem sequinho para tentar evitar essa irritação, mas aí é a mesma coisa. Ô, Rê, quando a gente vamos no dermatologista e ela faz essa queima dessas protuberâncias, ela pode voltar depois com o tempo. Não é que ela volta no mesmo lugar, é que a sua tendência é de produzir, então pode voltar. Ah, tá. Não é uma cura, você limpa aquele momento. Pele, pessoal, vamos decorar o seguinte. Pele é igual cabeleireiro. Nada é para sempre, tá? Então, a gente faz a tintura, dá 2 meses, vai ter que fazer de novo. Nada é para sempre, porque a pele se renova. Então, eu fiz um botox, ele é para sempre? Não é, porque o corpo metaboliza, a pele se renova, é tudo cíclico. Então, nada na pele vai ser para sempre.
A gente sempre tem que pensar que dermato é quase um salão de cabeleireiro. É uma rotina que você vai ter que ficar indo, tá bom? Renata. Oi. Oi. Então, essas bolinhas eu tenho bastante. Quando eu vou a dermatologista, as grandes ela dá anestesia. E as pequenininhas ela fala, nem vou dar anestesia, porque prova o Que a dor é a mesma. É a mesma. Mas as grandes não tem jeito, às vezes tem que dar anestesia mesmo. Isso mesmo, é isso mesmo. Quando é bem pequenininha, às vezes, se você anestesia, você põe anestesia, aquilo eleva, e aí você perde o parâmetro do tamanho. Então é mais fácil você ir com a canetinha do Cautério, queima rapidinho em cima e já deixa lisinho. Quem que ia falar mais alguma coisa? Oi, Renata, é a Cacilda. Eu tenho muito tempo micose nas unhas. Aí eu resolvi, por mim mesma, começar a tomar colágeno para pele, não, para unha e cabelo, né? E aí eu vi melhora, assim, porque todos os remédios que eu tomei, que eu passei na unha, não resolveu. E eu vi que está resolvendo bem mesmo. Aí eu vi também que a pele ficou muito boa, também por causa do colágeno hidrolisado, né? Aí, assim, a minha preocupação é se eu teria algum problema, assim, para rim, para, tipo assim, sabe, o efeito colateral. Não conseguiria dizer com exame. Não consigo dizer isso só, assim, numa conversa. Para saber se teria algum problema, alguma contraindicação, aí teria que examinar, fazer exame laboratorial, ver qual é a sua função renal, se tem alguma coisa assim, não daria para eu dizer. O que eu costumo dizer é, se tá fazendo bem para você e não tem nenhum problema grave associado ao uso, não tem problema. Tô achando que tá melhorando a minha pele, meu cabelo e minha unha. Então não tem problema nenhum. Agora, em relação à parte renal, precisaria de exame mesmo para saber e o quanto você tem tomado, qual você tem tomado, para poder. São muitas variáveis para dar uma resposta clara. Ah, tá. Obrigada. Aproveitando o gancho da Cacilda, referente à micose na unha, acho que é esmalte, não sei, esse produto da Laquesia, ele é eficiente mesmo ou é só propaganda? O ponto é assim, micose na unha do pé demora até 12 meses para tratar com esmalte. 1 ano. Quantas vezes na semana você vai usar? 2 vezes na semana. E outra coisa, micose é fungo. Fungo joga hifas, que são pedacinhos dele, em tudo quanto é canto. Então, se você não limpa todos os seus sapatos, incluindo o chinelo, com lisoforme todo dia após o uso, você fica se reinfectando com aquele fungo e você não consegue vencer mesmo passando antifúngico. O que acontece muito é que as pessoas não têm essa paciência de 12 meses de fazer isso. E aí optam pelo tratamento via oral, que aí a gente tem medicações via oral que em 2 meses resolve o assunto e você não precisa ficar se desgastando em lisoforme. Laquesia não tem problema, algumas pessoas funcionam, tem outros melhores, mas não é balela de internet, de TV, não. Ele tem um antimicótico na forma. Então seria mais fácil usar o lisoforme spray para tudo. Se for usar o Laquesia durante 1 ano, aí tem que usar o lisoforme spray, ele ajuda, mas se não quiser, porque o lisoforme spray é aquele negócio, né? Você paga mais caro só pela borrifada. Então, não, mas aí compensa comprar e botar naquele potinho pra você... Isso. Aí você pega o sapato, borrifa lá dentro e deixa na janela, no dia seguinte você pode usar de novo. Pra você não Eu vi uma vez que o sapato em si ele precisa ser refrigerado. Então, assim, não é indicado usar todo dia o mesmo calçado. Usa um dia e deixa pelo menos uns 2 dias para usar novamente. Então, isso é correto. Com certeza. Na verdade, assim, tudo que é quente e úmido propicia fungo, certo? Calor e umidade vai dar fungo. Fungo é um bicho que, se o mundo acabar, ele continua aí, né? Então, se você usa todo dia um sapato, o sapato tá com a meia, você tá transpirando no pé, tá quentinho ali, vai ter fungo. Então, o ideal é que se você usa todo dia, provavelmente você vai ter micose. Então, o ideal é você, não precisa ser 2 dias, não. Chegou à noite em casa, limpa o sapato, deixa amanhã,
na janela com o lisoforme no sol. Não tem o lisoforme, deixa no sol, não tem problema nenhum. Deixa amanhã e depois de amanhã usa de novo, entendeu? Então, pelo menos diferenciar dia sim, dia não, um sapato diferente já ajuda bastante. Não, lisoforme não mata o fungo do corpo, tá, gente? Então, não adianta passar com cotonete em algum lugar da unha ou do corpo. Não vai matar o fungo, tá? Ele tira de superfícies. Estria precisa analisar. Tem vários tipos e aí tem medicamentos mesmos que são ácidos mais fortes ou alguns procedimentos que se faz para estria, tá? Existem vários procedimentos, aliás, para estria. Que aí cada caso é um caso. Certo? Terminamos, então? Acho que a Lili saiu, né? Mas então eu vou terminar, gente. Muito obrigada. Só fala pra gente qual é o plano de saúde que você aceita, onde é o consultório, essas coisas assim, né? Então, nessa situação de pandemia muito louca, eu estou atendendo só na Vila Mariana. Atualmente não tem plano de saúde lá, então eu faço o recibo para pegar o reembolso do seu convênio. Então, eu te entrego o recibo e você consegue pegar o reembolso. O consultório, por enquanto, é na Vila Mariana. Ainda não estou... Eu estava atendendo na Zona Leste, mas tive uns problemas com o meu carro, fiquei com medo de ficar lá, porque roubaram meu carro na rua e devolveram meu carro. Aí eu falei, sei lá se estou marcada com mulher de polícia. Aí eu não quis voltar para lá, mas aí por enquanto eu estou na Vila Mariana. E aí quem quiser pode me mandar o WhatsApp que a gente conversa, tá bom? A paz. A Lili saiu sim, e ela havia pedido para pedir desculpas, porque ela teve um problema com uma cliente, ela precisou socorrer assim super de urgência. Não, foi bem... tá? E pediu sim, claro, para agradecer, muito obrigada, foi super explicativo. A gente sabe que esses assuntos, se a gente pudesse, a gente estenderia por horas e horas e horas, porque a gente sempre tem muita dúvida, não consegue esclarecer todas, mas tudo aquilo que foi levantado, você conseguiu super nos ajudar. Muito obrigada mesmo pela sua disposição, pela explicação. Não vamos sair daqui dermatos, mas um pouquinho mais, né? Olha, um pouquinho, na verdade, eu posso ressaltar muito a consciência. Você deixou a gente mais consciente, até mesmo em relação a procedimentos, porque a gente tem muito essa visão mesmo. Para mim, eu queria que essa ruga, queria um botox aqui, um lift aqui, queria subir aqui, né? Tudo a gente sempre tem a resposta certa. E você trouxe essa consciência para nós hoje, que foi, eu acho assim, maravilhoso, para a gente se conscientizar e com calma. Se for necessário, sim, um profissional é a melhor solução, tá? Quero agradecer imensamente a sua disposição, a sua explicação, o seu profissionalismo, tá? E louvar a Deus pela tua vida. E vou pedir para a Márcia orar para você, por você, abençoando você, para a gente poder encerrar, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Obrigada a atenção de todas as perguntas. Muito obrigada. Obrigada. Amém. Obrigado. Eu recomendo, porque eu já passei com a doutora Renata, ela é Muito sensacional. bom, Renata. Nunca mais, ó, protetor 60, só pago mais caro. E o Alfredo falou, tá vendo? Eu falei pra você, tá vendo? Tá vendo? Ele falou por falar, tá? Porque ele não entendia também. Falava isso que é a mesma coisa. Não, eu quero 60. Tem uma coisa que eu priorizo nessa vida, gente, é o nosso bolso. A gente tá certíssima. Precisa mesmo, entendeu? Mas eu achava que ele protegia mais, né? Porque pelo número, né? Pelo número. Valeu, Renata. Obrigadão. Tchau, Renata. Obrigada. Eu sou prova viva e eficaz, porque ela dá a opção mesmo. Ela não é de falar, não. Ela faz. Ela fala assim, isso daqui é mais barato, isso daqui funciona. Meu, é demais. Então, você sai de lá com uma aula. E normalmente dermato tem nojinho, né? Nem pega em você. Eu já tive uma dermato que era tão nojento, dá vontade de dar na cara dela. Parecia que eu tinha lepra. E a Renata pega, sabe assim, com calma. Não tô falando para agradar, não. Tô falando que é real mesmo. É uma consulta que vale a pena pagar, porque ela te ouve. Eu levei consulta para nós, ó. Um papiro para ela, um rolo de coisas. Você foi fazer botox, né, Márcia? Oi? Você foi fazer botox, né? Ainda não, mas é o próximo passo. Então, assim, ela respondeu, é sensacional, não é porque eu já passei, não, e porque ela é minha aluna, mas eu digo,
É demais da conta. É uma bichinha boa, né? Essas filhas da Rosi, demais da conta, né? Como é bom a gente confiar, né? E já o Dudu, pelo amor de Deus, é um povo difícil. Mas vamos lá. Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela vida da Renata, Senhor. Obrigada pela disposição do coração dela. Obrigada por dividir tanta sabedoria, tanto conhecimento, tantas dicas, tantas coisas que a gente precisa saber, Pai, porque realmente somos roubados, literalmente, Senhor. Roubados porque não temos conhecimento, porque não temos conhecimento verdadeiro. Eles são normalmente maquiados para que a gente gaste mais, Senhor. Muito obrigada pela lisura, pela confiança, por tudo que ela fez com o maior carinho, com o maior capricho para todos nós, Senhor. Uma pena que nem todo mundo pôde ouvir. Eu mandei mensagem para um monte de gente. Eu esperava que ela tá bombando. Tem bastante gente, mas gostaria que tivesse mais, porque é uma aula maravilhosa, como ela falou, é o maior órgão do nosso corpo. Então, a gente tem que ter conhecimento para cuidar, né? Já que o nosso corpo realmente é templo do Espírito Santo. Então, que a gente aprendeu um pouco mais para cuidar dele. Obrigada pela vida da Renata, que Deus te abençoe cada dia mais, te dê saúde, te dê paz, te dê alegria, te dê cada vez mais inteligência, entendimento, conhecimento, que a sua área você cresça cada vez mais e possa abençoar mais e mais pessoas. Que o Senhor abençoe a sua casa, o Hiro, e o teu celeiro, e todas as coisas, todos os seus projetos, e as aulas na faculdade, os atendimentos e tudo mais. Que Deus te abençoe e te guarde sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, Renata. Obrigada, doutora Renata. Vai fazer janta, Rê. Com iFood, quer dizer iFood. A Rosinha tá inchada aí. Olha, falando mais da Rosinha. Até mais tarde no culto. Fala o Mar. Hiro, vai comer na sogra. Beijo, Taína. Beijo. Beijo. Até mais tarde, até no culto. Até mais tarde, se Deus quiser. Parabéns, Rosinha, filhos maravilhosos. Uhul.